Boa noite, senhoras e senhores. Voltamos a apresentar o programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundo de Letras. Hoje eu tenho a satisfação de trazer um programa muito interessante e para que esse programa seja interessante, eu convidei o professor doutor Eládio Weschenfelder, o autor do dia, trouxe Adelair Lescano, acadêmico de letras e voluntários do Bando de Letras, e trouxe também Luiz Gustavo Pies, que é do Bandinho de Letras. Boa noite para vocês, obrigada por terem vindo. Professor Eládio, como autor do dia de Histórias Preciosas, um lindo livro infanto-juvenil, eu agradeço muito por ter vindo, sei que não tem muito tempo, e eu gostaria que o senhor dissesse, é possível? Com um currículo tão grande, eu gostaria que o senhor se dissesse, pode ser? A partir de agora eu vou lhe chamar de você, pode ser? Tá bom. Pode ser. É muito difícil falar da gente mesmo, né? Eu às vezes brinco diante do espelho e me pergunto quem eu sou e me dou conta de que o tempo passa e ele não perdoa, né? Eu diria que eu sou ainda um leitor regular, né? Professor de português e literatura, e que me arrisco a escrever um outro texto ficcional, conto, crônica, algum ensaio, algum monólogo, e assim a gente tenta imitar um pouquinho os deuses que criaram. Os deuses são tantos, né? Por isso tantas religiões. Então a gente tenta imitar um pouquinho esses deuses que criaram o universo real, as criaturas humanas, os animais, os vegetais, enfim. A gente tenta criar um outro mundo que é o mundo ficcional, o mundo da imaginação, o mundo da possibilidade. Pode não ser real, mas poderia ser. Então esse é um jogo muito bonito, um jogo lúdico. Para quem tem uma experiência em leitura, o passo seguinte é a experiência na escrita. Então parece são gêmeos, né? A leitura ela vai com o tempo gerar a necessidade de também imitar os que a gente leu com tanta afeição, admiração, e imitar e recriar esse outro universo, que é o universo da literatura, o universo ficcional. Você é um grande machadiano, né? Sim. Isso é paixão, né? Eu custei a entender toda a ficcionalidade do Machado de Assis, quer dizer, a obra dele, no senso comum, a maioria das pessoas acham Sueli Machado de Assis muito difícil. Eu diria que não, se começar a leitura a partir dos contos, a partir de algumas crônicas. Então me parece que ele ensaiou primeiro nas crônicas, na crítica e nos contos, para depois então dar um passo maior, que seria na área do romance, da novela em si. Ele continua, apesar do tempo que já passou, né, de ter nascido no século retrasado e falecido no início do século XX, ele ainda nos parece um escritor referencial, a gente diria um escritor canônico, isso é, o escritor de referência, em que a gente volta a ler, porque ele sempre tem um significado a mais no texto. E voltando a ler, a gente reconhece a fonte machadiana como a grande base da literatura brasileira. Uhum. Eu diria até que Machado de Assis refunda a literatura brasileira.
Ele dá à literatura brasileira a brasilidade, a brasa, né? A identidade. E talvez por isso, Brás Cubas, Brasa Cuba, brasileiro. Então, e aí surge na literatura dele personagens que representam essa multiplicidade de caráter, né? Do caráter nacional. Ele até escreveu um ensaio chamado Instinto de Nacionalidade. Ele dizia assim que a literatura brasileira tem que a todo dia proclamar o 7 de setembro. E que isso não se faria num dia só. E que muitas gerações teriam que trabalhar para dar à literatura brasileira uma credibilidade. Hoje a gente já pensa, o senso comum, né? A academia, os leitores, enfim, já reconhecem no negro Machado, no epiléptico Machado, no autodidata Machado de Assis, o maior escritor de todos os tempos na literatura nacional. Ele é o cara. E isso de considerar uma leitura muito difícil, eu acho que é subestimar a inteligência, não é? As pessoas, as crianças, os adolescentes, eles têm que entrar em contato com a leitura culta, né? Com a literatura culta, para desenvolver o gosto e para ampliar a linguagem. Acho que é subestimar mesmo, sabe? Sim, mas isso faz parte da história do leitor, né? O leitor, ele passa por vários níveis. Uhum. Ele pode começar pelo gibi, sim, sim, pela revista em quadrinhos, depois ir para pequenas fábulas, contos, e aí ele vai se aprofundando, ele vai se tornando, à medida que ele se consolida como autor, ele vai sendo mais exigente, vai buscar um texto mais refinado, mais multissignificativo. E o Machado de Assis, como outros, que eu diria assim, na poesia, o Carlos Drummond, eles são referência, eles são cânones, diria Harold Bloom, né? Quando ele estabeleceu assim os principais escritores da literatura ocidental, e dizendo que esses aí são referências para os escritores das novas gerações. E eles é que introduziram um estilo de escrever. E o Machado de Assis tem um estilo bem brasileiro, mesmo, mas não perdendo um vínculo com a literatura internacional. Sim, sim. Eu provei na tese de mestrado que Machado de Assis baseou-se, ele é só um grande escritor porque ele foi um grande leitor. E não foi um grande leitor só da literatura nacional, da literatura que o antecedeu, mas da literatura ocidental. Uhum. Desde a Bíblia, passando por Shakespeare, Xavier de Mestre e assim por diante. Então ele teve essa capacidade de recriação porque ele foi exatamente um grande leitor. Muito bem. Então, quero apresentar para vocês a Adelair Lescano, que é acadêmico de letras e voluntário do Bando de Letras. Que bom que você está aqui. Me diz o que é o Bando de Letras. Boa noite, obrigado pelo convite. O Bando de Letras é um projeto de extensão da UPF, que ele já tem há mais de 20 anos. Então, o Bando surgiu com uma inquietação dos alunos referente às aulas um pouco enfadonhas. Então eles queriam arte nas aulas, queriam poesia nas aulas, e a partir disso eles se descobriram como propagadores dessa poesia para que as outras pessoas se sensibilizassem com a poesia e assim criassem esse viés sensível, essa escuta sensível para com a poesia, com todos os meios de arte, enfim, que não envolve somente a arte escrita, mas como a arte falada. Para contemplar também as várias formas de aprender, né? E o Luiz Gustavo Pis, o nosso menino, que é do Bandinho de Letras. O que é o Bandinho de Letras? O Bandinho de Letras, ele é um projeto feito para que crianças e adolescentes em torno de 6 a 14 anos
estimulem o gosto pela leitura, aprendendo a gostar de ler. E quanto tempo faz que você está no bandinho? Praticamente 6 anos. 6 anos. Começou bebê? Não, Não. nem tanto. Você está com quantos agora? Eu vou fazer 12. 12, olha só, começou bem novinho. E o que isso causou em você? Primeiro, antes de eu ir para o bandinho, eu tinha muita dificuldade de falar em público, assim. Agora eu não tenho mais. E também eu já gostava bastante de ler, ainda incentivou mais. Gosta de poesia? E você? Quanto tempo faz? Nesse semestre vai fazer 1 ano que eu estou no Bando de Letras. Ótimo. E o que vocês fazem? O que vocês fazem? A gente ensaia poesias. Enfim, a gente ensaia como falar, recitar essa poesia e como a gente pensa que o interlocutor, quem vai escutar essa poesia que a gente vai falar, reage com a nossa entonação, com o que a palavra tem a dizer. Acho que nós somos só uma caixa acústica lá na frente, porque a beleza está na poesia e na entonação dela, na variação da voz em que ela pode ser dita. Isso dá uma emoção muito grande a quem está escutando, também pela falta de poetas que falam isso abertamente ao público, não só por livros, mas através do discurso. Muito bom. E onde vocês atuam? A gente ensaia no mundo da leitura. Queres falar sobre isso? A gente ensaia na biblioteca do mundo da leitura, sempre. Daí a gente conversa um pouco numa roda, às vezes a gente vai para uma arena que tem lá e declama poesias. É sempre 2 vezes por mês, geralmente, às quartas-feiras. E enquanto não acontece esse encontro, vocês vão lendo, vão... É isso? Mais ou menos isso. Muito bem. Que intervenções vocês fazem? E aonde? Nós fizemos alguns eventos acadêmicos que ocorrem na UPF, só que a nossa visão não está somente nesses eventos. Nós levamos para a sala de aula. Às vezes nós invadimos, não com o consentimento do professor, às vezes não. Essas invasões são geniais, né? São ótimas, acho que tanto para naquela quebra de aula, assim, quanto para nós, assim, por tentar fazer essa intervenção e tentar revolucionar, digamos assim, esse meio. E as nossas leituras também, nossos meios de leituras não tá só no Bando de Letras, como tá fora. Tem vários acadêmicos de diversos cursos na UPF, não pega só o prédio de letras, o IFCH, respectivamente. Pega vários cursos, então é uma modalidade interdisciplinar. As exatas também? As exatas, a gente tem uma graduanda do Direito que está fazendo Bando de Letras, nós já tivemos Medicina também, tem uma Pedagogia, já teve Música, agora a gente teve com o novo pessoal, com os convites, porque a gente precisa dessa demanda, a gente precisa que alunos também se interessem pelo Bando de Letras, por poesia e queiram praticar isso como uma modalidade para se descobrir em poesia, como para recitar essa poesia. Então esse convite ele é aberto a todos os acadêmicos, não são a todos que têm esse interesse, mas a gente procura pelo interesse ou simplesmente para levar a poesia e tentar cativar esse pessoal. E por fruição também, por gostar, né? Antes de mais nada tem que ser um prazer, né? Tem que se sentir bem fazendo isso e se identificar fazendo o que você gosta e levar para as pessoas. Eu acho que é a maneira mais simples de se fazer, é você gostar e transmitir isso a outra pessoa. Muito bem. Quais as crianças? As crianças são convidadas ou as crianças se escalam, as crianças se inscrevem? Como é que funciona? É assim, no início do ano a gente faz tipo uma seleção dos que gostam.
Daí sempre começa, a gente faz um grupo, nos organizando. É para todas as crianças de qualquer escola, desde que tenha 6 a 14 anos. Nós já ocupamos o nosso tempo do primeiro bloco e a seguir nós vamos passar para o segundo. Então até lá. Até lá. Olá! Retornamos então ao nosso programa, agora dando um enfoque especial para o livro do Dr. Eládio, Histórias Preciosas. De onde que apareceu esse livro? Pois o livro é sempre o produto de uma ideia, pode ser também produto de uma encomenda. Foi o caso desse livro. A Prefeitura de Soledade me procurou e pediu que eu escrevesse um livro com 10 histórias e que tivesse aquele brilho das pedras preciosas de Soledade, já que ela é capital das pedras preciosas. Então eu dei o título Histórias Preciosas. E são histórias de vários gêneros. Sim. E tanto que temos ali... Mandato de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, reles snob plebeu, e fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade e tu da juba socialista. E tu ou qualquer outro, ultimatam a todos eles, e a todos que sejam como eles. Todos. Monte de tijolos com pretensões à casa, inútil luxo, megalomania triunfante. E tu, Brasil, blague de Pedro Álvares Cabral que nem te queria descobrir. Ultimatum a vós que confundis o humano com o popular, que confundis tudo. Vós anarquistas, deveras sinceros, socialistas a invocar sua qualidade de trabalhadores, para quererem deixar de trabalhar. Sim, todos vós que representais o mundo, homens altos, passai por debaixo do meu desprezo. Passai aristocratas de tanga de ouro, passai frouxos, passai radicais do pouco. Quem acredita neles? Mandem tudo isso para casa, descascar batatas simbólicas. Fechem-me tudo isso à chave e deitem a chave fora. Sufoco de ter somente isso à minha volta. Deixem-me respirar. Abram as janelas. Abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo. Nenhuma ideia grande. Nenhuma corrente política que soe a uma ideia grão. E o mundo quer a inteligência nova, a sensibilidade nova. O mundo tem sede de que se crie, porque o que aí está a apodrecer a vida, quanto muito é estrume para o futuro. O que aí está não pode durar, porque não é nada. Eu da raça dos navegadores afirmo que não pode durar. Eu da raça dos descobridores desprezo o que seja menos que descobrir um novo mundo. Proclamo isso bem alto, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando abstratamente esse poema de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, escrito em 1917. Eu estava aqui explicando a origem, a criação do meu livro e vem esse pessoal do bando me perturbar. Essa é a essência do bando de letras. A ousadia. A ousadia. Preguiça não lava o umbigo, e se lava, não enxuga. Preguiça não cozinha feijão, e se cozinha, pede que os outros comam por ela. Preguiça não faz caminhadas, e se faz, é carregada. Preguiça não compra livros, e se compra, quer que o livro já venha lido. Preguiça sonha com um nacabe, mas macias para se recostar, e com um balde de sorvete de creme para ela se regalar. Poema Preguiça, Luiz Elizabeth Bocheco. Muito bom, ousadíssimos vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Voltamos ao nosso livro? Vamos tirar pedra no meio do caminho. Isso. Nunca pude esquecer também o acontecimento das minhas retinas tão fatigadas. Nunca pude esquecer que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E nunca pude esquecer do convite que eu recebi para produzir um livro diferente para a rede municipal de ensino de Soledade. Como eu tinha
no baú vários gêneros e textos, eu tive que, infelizmente, sacrificar centenas deles e ficar só com 10, cuidando para que esse livro tivesse livros que falassem um pouquinho sobre algumas lendas de Soledade, algumas histórias de Soledade e a região, tendo como guia o rio Jacuí, não o Capibaribe, do João Cabral de Melo Neto, e tendo também as suas lendas, né? Coloquei também alguns contos, algumas fábulas, para que as crianças que têm acesso, ou tenham futuramente acesso ao livro, tenham assim uma experiência de vários gêneros literários. Sim. E a reação está sendo muito positiva. Os leitores é que estão dizendo que esse é um livro que vale a pena ler, tanto que ele já vai para a segunda edição. Olha! Já se foram lá mais de 1000. Eu só tirei 1000 livros, né? E já se foram. A Prefeitura Municipal de Passo Fundo também acabou de adotar o livro. Esses livros serão distribuídos no conjunto das escolas municipais, para que as escolas, os estudantes, juntamente com a comunidade, leiam os livros e, num segundo passo, tenham um contato com o escritor. Eu estou na espera. Muito bem. Eu achei o seu livro muito respeitoso, porque é uma linguagem infanto-juvenil, mas ela é uma linguagem culta, tanto para criança quanto para jovens, não é? É uma linguagem muito bonita de se ler. É muito respeitoso. Às vezes a gente vê assim, subestimando a inteligência das crianças, né? Que bom, Sueli. A gente teve um cuidado também para que um livro não fosse maçante, né? Isso. As crianças, hoje em dia, em função da velocidade das coisas, as pessoas querem textos rápidos, de uma sentada, né? Então, os textos não tem mais do que, cada história não tem mais do que 2 páginas. Isso. E se teve também o cuidado para dar o caráter ilustrativo, cuidado... As ilustrações são belíssimas. Quem fez? Foi uma moça de 22 anos, da cidade de Soledade, chamada Kátia Garcia. Ela não tem ensino superior, é autodidata, e ela não utilizou nenhum pincel, nada de tinta, apenas usou a tecnologia da informática. E ela fez isso muito bem feito. As crianças, num primeiro momento, elas fazem a leitura da imagem. E num segundo momento, elas fazem a leitura do texto em si. Então é uma verdadeira viagem. Tanto é que tem a viagem a outros planetas e o seu devido retorno à Terra, e uma viagem também à fantasia, ao tempo e ao mundo da vaidade. Eu elenquei muita coisa aqui de coisas que me chamaram a atenção, né? Fiz um elenco enorme, porque o livro é muito significativo, né? Por exemplo, quando você escreve sobre a menina e o menino, né? São 3 aspectos de cada um, né? Você traça perfis psicológicos de adolescentes com perfeição, né? Ao mesmo tempo, você legitima os sentimentos deles. É ou não é? Mas a gente pensou... Porque é muito conturbada essa fase da vida, não é? Então, legitimar os sentimentos deles, aquela ebulição toda, é importante. Sim. Esses 2 textos, na forma de monólogo, em que só um sujeito falando em primeira pessoa, falando eu, ele vai procurando revelar sua vida em 3 tempos. No tempo presente, no passado, a época do nascimento, a aceitação de vir a esse mundo, aceitar ter esse nome que ele não escolheu. Questionar o seu nome, não é? O próprio nome é questionado. Depois vem a adolescência, aquela ebulição,
os hormônios perturbando, questionando todo mundo, e também se dá um passo em direção ao futuro, esse que ainda é muito desconhecido. Na verdade, a gente percebeu assim que o mundo presente é muito importante, viver-se intensamente o tempo presente. Mas o tempo presente está cheio de contradições, cheio de protestos, cheio de uma forma de violência velada. E por isso se dá vida a este narrador onisciente, sim, que surge aí falando como se fosse o próprio adolescente. Então ele se identifica, se identifica com esse narrador de si mesmo. Na verdade é uma volta em torno do umbigo, do próprio umbigo, né? E isso aí é resultado de um projeto de pesquisa, de extensão, chamado Saúde na Escola, que nós fizemos em conjunto com os professores da área da medicina, na área de farmácia, na área da enfermagem, em que a gente verificou que a escola está muito adoentada. E, por consequência, o maior paciente é o professor. O professor é que tem que ser tratado na escola. Ninguém quer saber, parece que o professor é um deus. O professor é uma criatura humana e que tem que vivenciar a sua vida também com intensidade e tentar mostrar o caminho, caminhar lado a lado com os estudantes, sem que ele perca o conhecimento do tipo de vida que esse estudante está levando na família, na sociedade e na própria escola. Então, ele ficou muito interessante. Alguns já estão aproveitando esse texto para atividades de cenografia, para teatro, sim, porque ele tem um viés que tem o fílmico dentro, né? A cenografia. Sim, sim. Então, isso é muito interessante para quem escreveu e pode continuar trabalhando neste viés, neste ângulo, para que o leitor possa ter prazer e se auto-identificar nele. Isso é interessante. O leitor é que vai dizer se o livro é bom. Não é o escritor, não é a crítica, mas a permanência do livro no mercado, ela é garantida pelo leitor, pelos leitores. E esta metáfora? Este texto onde falta uma letra, onde você coloca um X no lugar dessa letra, para mostrar o quanto cada coisa é tão importante, que sem esta coisa ou sem esta pessoa, as coisas não funcionam bem, né? E também é uma metáfora para mostrar as diferenças, não é verdade? Como é que surgiu essa ideia? Eu adorei. Na verdade, assim, a nossa vida, ela está repleta de problemas, né? Aquilo que Drummond diria, pedras no meio do caminho, pedras no sapato, né? E personagens da literatura brasileira, vamos citar alguns, tipo Macunaíma, Macabé, Brás Cubas, Iracema, eles enfrentaram muito mais o mundo do não do que o mundo do sim. Então, por exemplo, no texto chamado Eu Te Amo, ele vai identificar no instrumento de trabalho dele a ausência, a falha de uma tecla, exatamente uma vogal, a vogal E. E aí o autor imagina, né, levanta a hipótese de que uma letra não é importante numa máquina e substitui a letra E pela letra X. Na verdade, o impacto vai ser muito grande. O impacto visual, a dificuldade do leitor de reconhecer esse texto com ausência de algo. Isso tem uma espécie de similaridade com a sociedade, né? À medida em que uma pessoa falha na família, uma pessoa falha na prefeitura, uma pessoa falha no governo federal, sendo deputado, senador ou presidente, o impacto social é muito grande. Se uma pessoa está ausente da família, tipo Lulota, o pai,
todo o tempo ocupado em viagens interplanetárias e a mãe e a filha em casa esperando. E esse impacto, essa ausência e essa vontade pela presença, ela é muito enfatizada no texto. A ausência de muitas coisas. Nós somos seres incompletos. Tudo é incompleto. Há muita coisa a se fazer e há muita coisa a se dizer e a contar. De tal forma que o texto literário ele tem que ter a marca, ele tem que ter o estigma da metáfora, daquilo que poderia ser e, no entanto, é. Olha que legal, eu quero muito que vocês conheçam essa obra, porque ela tem todos os ingredientes. Inclusive, nós não entramos no terror, né? Que aqui tem terror também. Medos. Medos, sustos, isso, né? Sustos, isso. E a criança, ela quer fazer um teste do seu mundo, que é o mundo da coragem e do medo. E é necessário que a criança tenha acesso a textos que trabalhem um pouquinho o imaginário. O medo do dentista, o medo da noite, o medo da morte. Ela elabora, né? Através da literatura. Sim, ela vai elaborando. Elabora. À medida em que ela verbaliza, à medida em que ele tem contato com essas histórias, ela vai superando esse medo. Isso é profundamente psicológico. Isso a psicologia sabe tratar muito bem disso. Mas muito bem, professor Eladio, a gente nunca esgota um assunto desses, não é? E eu agradeço muito. Obrigado pela ousadia, obrigado pelo susto que vocês nos deram, não é? Nos interrompendo, a gente adora isso. Muito obrigada para vocês que nos assistiram.